Aleluia, aleluia. Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, dizei: somos servos inúteis, fazemos o que deveríamos fazer. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Nós hoje, nessa segunda noite do Tríduo, o tema escolhido é São Francisco e a missão. E creio que está muito ligado com o Evangelho de hoje, porque não existe missão sem fé. Não existe. A gente pode fazer um monte de coisas, né, de atividades que podem ser boas, mas não se trata de missão. Missão está intimamente ligado no sentido de que eu realizo uma missão cristã em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome do Evangelho, em vista da promoção do bem, em vista de tornar o Evangelho mais conhecido, enfim, tantas coisas. Então, elas estão muito vinculadas. Agora, muito interessante essa pergunta dos apóstolos, né? Aumenta a nossa fé. O pedido. Aumenta a fé. Como é possível fazer esse trem, aumentar a fé? Não é assim. E veja que Jesus, de certo modo, ao não responder, ele podia ter dito: como é que eu vou fazer isso? Ele podia ter dado uma resposta, mas Jesus não responde aos apóstolos, até para dar essa intenção de que talvez a intenção dos apóstolos tenha sido boa, mas a pergunta, ela não foi bem feita. Aumenta a fé. Aliás, veja que nós também muitas vezes pedimos isso, né? Nas nossas orações, nas nossas súplicas. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas veja que tem um caminho a ser percorrido para a gente crescer na fé. Essa palavra, o crescer na fé, é melhor do que aumentar a fé. Porque, de fato, aqui para nós, o aumentar a fé, a gente pode entender, inclusive, no âmbito da quantidade. E a fé, você não mede a fé por quantidade, mas é pela qualidade da fé que a gente tem. Tanto é que o Evangelho ele faz referência exatamente a isso, né? Se nós tivéssemos a fé, como um pequeno grão de mostarda, a gente poderia ter a capacidade de mover as coisas, não é assim? Então, para mostrar exatamente quão pequena a nossa fé e, ao mesmo tempo, quão frágil ela é. Quando pequena, para dizer que a gente não nasce pronto. O caminho da fé é um caminho permanente, é um itinerário. Hoje de manhã, aqui na celebração, eu fiz um batizado, eu dizia exatamente para os pais isso, que batizado não é nada mágico, um rito mágico. Nada mais é do que um pedido que os pais estão fazendo para que o filho possa viver, possa percorrer esse caminho. É pedido. Para que possa ir crescendo na fé, na comunidade, com o testemunho dos pais, dos padrinhos, de todos nós. Então, não tem nada de mágico.
E acho que o Evangelho de hoje ele nos toma essa consciência de que fé é caminho, é um compromisso que não tem fim. A gente leva isso para o nosso caixão, como se diz, né? É permanente, esse caminho de fé. Por que eu digo isso? Porque, veja, se a gente tomar como fundamento o pedido dos discípulos, é como se a gente dissesse assim: pronto, agora você tem fé. Pronto, agora aumentei a tua fé. Agora mais um pouquinho. Mas veja que a fé não é algo exterior. A fé não vem de fora. Eu posso ajudar vocês a crescer na fé. Posso. Mas se a fé, o desejo de crescer na fé, ela não parte de dentro de vocês, termina aí. Então, quando se faz o pedido de aumentar a nossa fé, a gente tem que ter essa consciência que não pode vir de fora, mas vem de dentro. Exatamente como o grão de mostarda. Pequenina, mas que vai crescendo. Então a fé, de fato, ela é o primeiro caminho, é isso, é uma vivência profunda, uma vivência permanente, que vai crescendo, uma vivência profunda de Deus, que nada tem a ver exatamente com essa perspectiva, essa mentalidade da quantidade. Ora, aqui tem um componente muito importante, porque ao não responder diretamente o desejo, o pedido dos apóstolos, Jesus ele quer, como que se fosse dar um pequeno choque de realidade nos discípulos e para todos nós, para eles tomarem consciência, para todos nós tomarmos consciência de que a fé da gente é algo muito frágil, é algo assim muito, às vezes nós temos pouco fôlego na nossa fé, ela não provoca em nós mudança de vida, no nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de sentir também. Então Jesus ele quis mostrar exatamente isso, que a fé é frágil. E que para a gente fazer esse percurso de fé, de crescer na maturidade de fé, a gente precisa se desfazer de algumas coisas. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo assim, que para a gente crescer, para a gente ter maturidade de fé, nós precisamos sair de nós. Sair de nós. A gente precisa reconhecer que Deus é o centro da vida da gente. Tomar Deus como centro da vida. A gente precisa dar espaço na nossa vida para que Deus seja exatamente Deus. Nós muitas vezes queremos enquadrar Deus. A gente tem que deixar Deus ser Deus em nós. Deus ser Deus. E a gente não enquadrá-lo. Reconhecer exatamente Deus como a única razão, aquilo que dá sentido pleno para a nossa vida. Por isso que essa parte final do Evangelho de hoje, a segunda parte, aliás, do Evangelho, não a parte final, é quando Jesus ele conta essa pequena parábola do servo simples, aqui está intimamente ligado ao caminho de fé, ao itinerário de fé. Por quê? Porque a fé ela também não é teórica. A gente poderia aqui fazer um curso sobre fé, e daí? Mas a fé não é teórica. A fé, ela vai se concretizar aonde? A fé, ela se concretiza exatamente no serviço. Por isso que Jesus conta essa pequena parábola, que para nós pode parecer um pouquinho estranha, né? A forma como Jesus conta. Mas é para mostrar exatamente isso, que a fé, ela se planifica, ela se visibiliza no serviço que a gente faz por pura gratuidade, não por interesse. Não por interesse. Porque no reino, na construção do reino de Deus, na nossa vivência de comunidade, nós temos que nos colocar todos nessa perspectiva de que nós somos servidores. Nós não estamos aqui na comunidade, nós não estamos construindo o reino de Deus nessa ideia de ter recompensa. Nessa perspectiva de ter recompensa. Ou então, que a partir da comunidade eu sonhe com uma carreira.
A gente brinca entre nós, padres, né? Muitas vezes assim, puxa, hoje não dormi nem direito porque não teve a minha nomeação de bispo. Né? No sentido de que nós, a comunidade, não podemos pensar no carreirismo. Ninguém de nós. Desde quem está na liturgia, quem está na catequese, quem está aqui no serviço, né, como presbítero, quem está na animação do canto, é serviço, não é carreira. E por isso não devemos esperar nada de recompensa. Por isso que Jesus conta essa pequena parábola, que é assim, se a gente pensa que o itinerário de fé nos leva nessa perspectiva de recompensa, de termos algo em troca, destaque, carreira, honrarias, prêmios, estamos muito enganados. Por quê? Porque, no fundo, essa é a perspectiva que o mundo nos dá, de que qualquer prestação de serviço, nós precisamos ter uma gratificação por esse serviço, onde que a espontaneidade, ela some, né? Essa perspectiva da doação do serviço, tudo tem preço. Ora, isso some essa perspectiva do serviço gratuito, não é assim? Da mesma forma, quando Jesus ele mostra o exemplo do servo, que vai lá e serve o Senhor. Quer dizer, é uma boa obra que o servo está fazendo. Para nós é a mesma coisa, as coisas boas que a gente faz, as boas obras, as obras boas, não tem que ser crédito, colocar como um crédito para a gente depois apresentar a Deus. Aqui está meu crédito. Agora vamos negociar, né, Deus? Não é isso. Mas as coisas boas que a gente realiza, o nosso serviço, o nosso empenho, a nossa dedicação, é exatamente o quê? Nada mais, nada menos a forma de a gente expressar aqui entre nós o amor de Deus. Esse amor de Deus que nós recebemos, nós queremos mostrar para os outros, manifestar para os outros. Esse é o sentido do serviço. Esse é o sentido de a gente viver a fé na comunidade. Então não é prestígio, não é carreira, não é honrarias, e muito menos é a gente depois apresentar o crédito que nós temos a apresentar a Deus pelas coisas boas que nós realizamos. Então, para nós, inclusive nós muitas vezes como padres, a gente fala e até orienta de uma forma errada. Porque muitas vezes a gente diz assim, vocês têm que ter fé em Jesus. Vocês têm que ter fé em Jesus. Não. Não é ter fé em Jesus. A gente precisa ter a fé de Jesus. Viver a fé de Jesus. Não ter fé em Jesus. Muda completamente. Porque ter fé em Jesus, eu posso tirar meu corpo fora. Sim, eu acredito em Jesus. Eu tenho fé que Ele fez tudo aquilo. Que bacana. E eu? Então, nós também às vezes orientamos de uma forma errônea as pessoas. Nós, no nosso cotidiano, a gente precisa buscar viver a fé de Jesus. E a fé de Jesus, todos vocês sabem, quando a gente lê os evangelhos, que a fé de Jesus, ela nunca vai estar vinculada, quero ser muito claro no que eu vou dizer aqui, a fé de Jesus, ela nunca está vinculada a doutrinas, crenças, a uma religião, mas está vinculada a um modo de ser, um modo de agir, uma postura no mundo. As normas, a doutrina que nós temos, a religião que nós temos, é para nos ajudar a viver essa fé. Ela não pode sufocar a fé. No momento que a doutrina, no momento em que a religião, esse catálogo de coisas que nós temos, sufoca a nossa fé, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, vamos assim procurar meditar sobre isso, né? Enfim, eu sempre digo assim que o seguimento de Jesus, se a gente não se apaixonar por Jesus, se a gente não se deixar seduzir por Jesus, se nós não nos apaixonarmos pela sua palavra, se nós não nos apaixonarmos pela igreja, pela vida cristã, não tem jeito não. Esse é o caminho. Não é que a fé, o seguimento não é questão de razão. A gente pode sim precisar um pouquinho de razão para entender melhor as coisas,
Mas não podemos ficar somente no campo da racionalidade. A fé, ela exige de nós exatamente um apaixonamento. Nós precisamos nos deixar seduzir. Como diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Esse é o caminho da fé. Sem sedução, nós não tem adesão à fé. Não tem crescimento de fé, como era o desejo dos apóstolos. Esse é o sentido, nos deixarmos entusiasmar pela fé. Senão nós podemos correr um risco sério de a gente vir aqui. E não se trata só de vir aqui, mas as nossas devoções particulares, em casa, pessoais, em família, nós podemos correr um risco sério de a gente sim se declarar, eu sou adepto de uma religião porque eu sou católico. Mas o nosso modo de viver, às vezes é muito rotineiro, é muito repetitivo. Então, quando a gente vive dessa forma, é muito frio, sem sedução, isso não suscita seguidores. Isso não suscita novos discípulos, novos membros. Então, nós precisamos dar esse salto de qualidade. A igreja, nós, igreja, comunidade, nós não somos uma ONG. Nós não somos ONG. As nossas orações, elas não podem ser simplesmente fórmulas frias, vazias, muitas vezes. Então, o desafio para nós é exatamente nos deixar afetar, nos deixarmos seduzir pela identificação com Cristo, nos deixarmos afetar e seduzir pela nossa identificação com a sua palavra, nos deixar afetar e seduzir pela identificação que nós temos na vivência da fé comunitária. Esse é o grande desafio que Jesus responde de uma forma indireta para os apóstolos e de uma forma muito direta para todos nós, Se trata de sedução, de cativar, de abrir o nosso coração, deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Que Deus nos inspire, que essa palavra de Deus, ela também possa nos seduzir nessa noite, tá? Assim seja. Vamos ficar de pé, caros irmãos e irmãs, porque eu falei um montão, não era para falar